Olá, professores, professoras, vocês que se inscreveram nesse nosso curso, adquiriram o livro Exercício Físico e Longevidade Saudável. Nós vamos colocar para vocês a nossa aula teórica e de aplicação prática do método Superset Triset que nós desenvolvemos no Instituto Mauro Zellini com a criação do professor fisioterapeuta Rafael Zellini. Vamos conhecer então essa aula, o método Superset multifuncional. Nós vamos verificar nesta aula o conceito que é o Superset, as variações biset, triset, quadriset, os componentes deste método de treinamento, as habilidades motoras que nós utilizamos, as orientações pedagógicas e, obviamente, os exercícios práticos. E vocês vão ter também uma biblioteca de exercícios que irão ajudá-los a montar os seus programas de treinamento utilizando esse método muito interessante, muito fantástico. Tá bom? Então, o que é o método Superset multifuncional? Ele é um método, um sistema de treinamento que consiste em realizar 2 ou mais exercícios multifuncionais, que nós chamamos de habilidades motoras, isoladas ou em cadeia cinética, diferentes, sem intervalo. E aí nós chamamos do biset, triset e quadriset. E vamos lembrar que após a realização desse biset, triset ou quadriset, segue-se o intervalo para que seja feito o segundo intervalo, tá? Você faz o primeiro, dá um intervalo, após repetir, inicia-se o terceiro, o segundo, o terceiro, o triset. Esse número de trisets, né, de sets e repetições a serem realizados depende dos objetivos e necessidades dos seus alunos. Agora é importante vocês entenderem que na musculação, o método Superset é caracterizado pela escolha de 3 exercícios diferentes para o mesmo grupo muscular. Por exemplo, você faz uma rosca direta, uma alternada e uma concentrada. Ou você faz um peito supino reto, inclinado e declinado. No nosso caso é diferente, ok? Nós escolhemos 3 habilidades motoras diferentes que compõem o set. Mas, professor, eu posso colocar 2? Pode. Você pode colocar em cada set, por isso nós chamamos biset, triset ou quadriset. Para os alunos iniciantes, você pode utilizar 2 habilidades, ou 3 habilidades para os intermediários e 4 para os avançados. Então, lembra, cada set, esse bi significa 2, 3 ou 4 habilidades diferentes no mesmo set. Esse é um detalhe interessante a ser analisado. Tá bom? Então, quais são os tipos e variações? O biset, que nós acabamos de explicar para vocês, são 2 habilidades em cada set. O triset são 3 habilidades em cada set. E o quadriset são 4 habilidades em cada set. Aí você pode ter um set, 2 sets ou 3 sets. Então, esse é um detalhe interessante, vocês vão compreender melhor na prática. Tá bom? Quais são os componentes? Quando você pensa em montar o método, você tem que analisar os seguintes componentes. Primeiro, o tempo de duração. 15 segundos, 30 segundos, 40, 50. O tempo de duração sempre nós estruturamos em função de uma relação que tem com o número de repetições. Tá ok? Então você pode falar 1 minuto e aí o aluno faz o número estimado dentro daquele minuto e você já sabe de antemão qual o número de repetições que você pretende. Tá ok? Então veja que o número de repetições é uma outra estratégia. Faça 15 repetições. Pausa. Faça 8 repetições. Faça 20 repetições. Tá? Normalmente o professor utiliza uma ou outra. A intensidade é baseada na PSS. Se você quer um treinamento de intensidade moderada ou intensa, é importante você relacionar aquela tabela de percepção de esforço. 0 a 2 muito leve, 3 e 4 leve, 5 e 6 leve, 7 e 8 moderado, 8 e 9 intenso e 9 e 10 muito intenso. 0 a 2 muito leve, 3 e 4 muito leve, leve, 5 e 6 moderado, 7 e 8 intenso e 9 e 10 muito intenso. Então é muito importante você orientar o seu aluno a entender esta relação do que é a intensidade baseada no superset. O número de sets, veja, você pode fazer uma volta, são 3 sets, uma volta.
Tá? 2 voltas, então são 2 voltas, número 7, né? E 3 voltas, ou você pode fazer o bisete, o trisete, o trisete, conforme nós comentamos. Pausa entre os setes, você faz o primeiro, espera, lembra que neste set você tem o bi, é o número de exercícios, o set é o conjunto, tá? Então um set com 2 exercícios, tá ok? A pausa entre os sets, você faz o primeiro, completou, descansa, faz o segundo ou faz o terceiro. Nós utilizamos, vocês vão ver na prática, faz um set, tá? Aí eu faço uma pausa ativa, tá ok? Faço uma pausa ativa, uma corrida, por exemplo, o professor Rafael chama de pausa ativa. Entre um set e outro, eu quero aumentar a intensidade do meu treino, então eu coloco uma caminhada, uma esteira, um cross, um sobe e desce no step, um exercício com música, tá ok? E as habilidades motoras, quais são as habilidades motoras? Nós vamos mostrar para vocês quais são essas habilidades que nós utilizamos. No método superset multifuncional, nós não pensamos no músculo bíceps, tríceps, peito, costa. Esta é uma abordagem feita pela musculação. Nós pensamos nas habilidades motoras, tá ok? Então, lembrando que eu tenho um exercício multifuncional, cada exercício nós temos a complexidade, o quanto difícil, quanto de informações é multiplanar, multiarticular, tem vários grupos musculares, tem a percepção rítmica, a intensidade, o quanto de esforço, né, esse aluno vai fazer. O estresse mecânico é o quanto de força, o que vai acontecer no torque. E o estresse metabólico é a capacidade biomotora que você está utilizando. É aeróbio ou anaeróbio? Lembrando que nós temos 3 metabolismos. O anaeróbio é lático, o lático é aeróbio. Então, quando você estabelece intensidade e volume, você tem também esta relação desse estresse metabólico. E aí, lembrando que nós temos os exercícios isolados, aqueles de efeito localizado, e os exercícios que nós chamamos em cadeia cinética. Lembrando que, nós já falamos isso, não existe na realidade, né, pessoal, fazer aqui um pequeno comentário, isso eu acho que é interessante nós... Opa! Aqui, vamos lá. É interessante nós chamarmos a atenção, é que o conceito de exercício isolado, já falei várias vezes, o nosso corpo ele funciona em cadeia. Se você faz um exercício, uma rosca direta, o foco é no bíceps braquial, braquial e braquio radial, ok? O foco está nos flexores de cotovelo. No entanto, você tem os músculos que estão estabilizando. Você está em pé, então todos os músculos tônicos estão sendo ativados para você não cair. Então, o conceito de exercício isolado é um conceito meramente didático. Na verdade, nós funcionamos sempre em cadeia. E esse é um aspecto importante a ser analisado, tá ok? Por isso que nós falamos, muitas vezes nós nos referimos a um exercício de efeito localizado e um exercício de efeito geral. Essa é uma outra classificação bem interessante, como por exemplo, o exercício é monoarticular ou multiarticular, ele é monoplanar ou multiplanar. Ele é um exercício com características metabólicas aeróbias ou anaeróbias, ok? Então são alguns aspectos que você deve considerar quando você vai realizar o método Superset 37. E aqui nós temos então as principais habilidades motoras. Veja, eu tenho a parte superior, puxar, empurrar, o rotar, o bater e o arremessar. Então, aí nos exercícios que envolvem a parte superior e tronco, aí nós temos o agachar, o agachamento a fundo, o avançar, o flexionar, correr, saltitar, saltar, galopar, as habilidades de locomoção. E aí nós temos os exercícios específicos para o core, as pranchas, pontes, flexões, rotações, e nós fazemos uma combinação nos exercícios de arremessar, quando nós queremos enfatizar o trabalho do core. Então essa é uma relação bem interessante. E essas habilidades motoras que nós utilizamos para montar os sets, eles são feitos com o peso do corpo, agachamento, avanço, flexão de cotovelos, salto com os pés, com os acessórios, bastão, medicine ball, banda elástica, step, com as máquinas, né? Alguns professores utilizam, por exemplo, os aparelhos do Pilates, que é um
um aparelho bem interessante que pode ser incorporado dentro do treinamento. Os exercícios com música, utilizar a música como um recurso pedagógico, como uma música de fundo, ou uma música para você fazer com que o seu aluno realize o exercício. Por exemplo, na parte de pausa entre um set e outro, você coloca um exercício e ele segue o pulso da música. Essa é uma estratégia que eu gosto bastante. Tá ok? Algumas orientações pedagógicas, então, que nós devemos considerar. Tá ok? Primeiro, a prescrição do treinamento utilizado, ela deve ser em função dos seguintes aspectos identificados no diagnóstico. Daí a importância que tem você fazer um diagnóstico para todo aquele aluno que entra no seu programa. E particularmente, como nós estamos tratando dos idosos longevos, nosso programa de longevidade, no programa Platino Longevidade Saudável, todos os alunos passam pelo nosso diagnóstico. Aí inclui a avaliação. No diagnóstico, nós identificamos as metas objetivas, por que o aluno está treinando. Segundo, as necessidades de identificação da existência de possíveis déficits de movimento. É importante nós lembrarmos, quando você quer fazer alguma correção de algum déficit de movimento, não é nesse método. Então, o método Superset, o Bisset, Trisset, ou simplesmente o método Superset multifuncional, ele não é para corrigir, ele é para desenvolver, prevenir, manter, aumentar a capacidade funcional. Quando você identifica um déficit de movimento, você deve tratá-lo de forma específica. Por exemplo, na fase de aquecimento, aí você vai incluir exercícios específicos para corrigir um determinado déficit de movimento, identificado na avaliação. E, obviamente, a avaliação vai me dizer o nível de capacidade funcional. Vamos imaginar que você fez no seu aluno idoso, no grupo de alunos, eles conseguiram fazer de 8 a 10 máximas sentadas, sentar e levantar no step, por exemplo. O máximo que eles conseguiram foram 10. Então já fica imaginando que 10 repetições é o máximo. Então, se eu vou colocar lá no meu set o exercício de sentar e levantar, eu sei que o máximo que aqueles alunos conseguem é 8 repetições. Então, eu vou trabalhar com 6 repetições ou com 8, eu posso trabalhar nas repetições máximas. Então, lembre-se disso, isso é um aspecto muito importante. O nível de capacidade funcional, ok? Algumas dicas, né? O Superset, ele é um método que combina 2, 3 ou 4 habilidades no mesmo set, ok? Ele é composto de habilidades que são utilizadas de forma sequenciada para as diferentes partes do corpo, superior, inferior e core. Isso é muito interessante, essa orientação pedagógica. E as repetições é o número de vezes que você pretende que o aluno faça em função do objetivo de cada exercício. Tá bom? Se você, por exemplo, vai fazer um exercício com característica de força, essa estação eu quero priorizar a potência de braços, por exemplo, com os arremessos, ou a potência de pernas, o saltar sobre o step, tá? Ou um exercício de resistência muscular localizada, tá? Priorizando o core, por exemplo, fazer uma prancha lá de 20 segundos, ok? Então esse é um ponto importante a ser analisado. As orientações para você montar o Superset. Tá? Defina o tipo, se é Bisset, Trisset ou Quadrisset. Escolha as habilidades, de preferência aquelas já conhecidas pelo aluno cliente. Não coloque uma habilidade nova que ele nunca fez dentro do Superset. Não vai dar certo, você vai ter que ficar corrigindo, e não é essa a ideia. Existem outros métodos mais adequados para você corrigir o exercício, a execução do exercício pelo seu aluno. Estabeleça os componentes, né, quais são os componentes todos, e o número de sets. Tá ok? Ainda orientações, número de repetições ou por tempo, eu vou fazer por 1 minuto, ou por 30 segundos, ou por 10, 15, 20 repetições. A intensidade é leve, moderada, intensa, muito intensa. Defina a pausa entre uma série e outra, se é uma pausa não vai fazer nada, se o aluno está muito destreinado, é uma pausa de descanso, ele faz, caminha ou faz um exercício respiratório, ok? Para variação, né, dos alunos, utilizar diferentes composições, 2 a 3 sets diferentes. Então, você faz um set, aí faz o segundo, o terceiro, ok? Esse é um detalhe muito interessante. Por exemplo, você faz o set,
repete esse set, repete 3 vezes o mesmo. Aí vai para a segunda rodada, repete, vai para a terceira. Se o seu aluno é destreinado, faz um set, 3 exercícios, depois faz mais 3, depois mais 3, ou 2, 2, 2, ou 4, 4 e 4. Aí vai depender sempre das características da capacidade funcional do seu aluno, tá bom? Então vamos ver na prática alguns exemplos. Tá ok? Então lá, nós temos o bisete, trisete ou quadricete. Lembrando, nós podemos fazer com o peso do corpo, com acessórios ou nas máquinas, com auxílio da música, e alguns professores utilizam isso na água, os professores de hidroginástica. Tá bom? Então, por exemplo, olha lá, um bisete fez o agachamento sumô, depois fez o arremesso com o medicine ball. Volta, faz o arremesso sumô e vai, faz o arremesso medicine ball. Aí pausa a corrida, faz esses 2 exercícios, faz uma corrida e repete esse exercício. Tá bom? Então são 2 exercícios básicos, uma parte inferior e uma parte superior. Tá ok? 2 exercícios por set. Um outro exemplo, tá? Nós temos aí o superset e o trisete. Um exercício de arremessar, um afundo com rotação de tronco e o stiff com kettlebell. Então são 3 exercícios. O maior número de repetições durante 1 minuto, normalmente a gente espera que se consiga fazer 15 repetições, 3 séries, faz isso 3 vezes, e pausa ativa, uma corrida e variações, ok? Então, aí fiz o set. Aí eu posso criar um outro diferente. Veja, esse é um exemplo, eu estou dando exemplo para vocês de um set com 3 habilidades, tá bom? E o outro, então, aí eu tenho as 4 habilidades, tá bom? Então, exercício 1, subir e descer na plataforma. Se você não tem a plataforma, você usa o step. Rotação do tronco com a banda, né, do tronco e quadril com a banda presa no medicine ball, preso na parte de ancoragem. Saltar a barreira com os pés unidos e depois a puxada com o cabo. Então, inferior, superior, inferior e superior. Então, nós fizemos as combinações. Lembrando que, veja, vocês podem montar um bisete, primeiro set, um bisete, e repete ele 3 vezes. Aí eu vou para o segundo bisete com 2 habilidades diferentes e vou para o terceiro bisete com 3 habilidades diferentes. Por isso nós falamos superset multifuncional. Bisete, 2 habilidades em cada set. Trisete, 3 habilidades em cada set. E quadricete, 4 habilidades em cada set. E quantos sets? Aí, 1, 2 ou 3. Se você quer trabalhar o corpo todo do seu aluno, corpo todo, nós recomendamos então que você coloque a quantidade de habilidades, aquelas 6 ou 8 habilidades. Pessoal, via de regra, no método Superset, você não trabalha uma capacidade biomotora. Posso fazer um exercício de força de pernas? Hoje é peito e bíceps, isso é na musculação. Nós sempre pensamos no método Superset num total body, é o conceito de treinar o corpo como um todo. Essa é uma característica que nós utilizamos como metodologia. Tá bom? E aí, por exemplo, ali, ó, puxar, né, agachar, arremessar e correr. Aí, um trisete. Então, fez o puxar, fez o agachar, fez o arremessar e fez o correr. Tá? Então, um outro exemplo de... E agora vamos ver uma aula, né, no nosso uma aula coletiva, utilizando, então, o método. Tá ok? Fala, ó, balança e em cima. Balança e em cima. Vai. Balança, Aí estamos fazendo o aquecimento, um balanceamento com aquecimento global. Esse foi um grupo de trabalho que nós fizemos lá no centro de treinamento. Então, veja, um movimento de balanceio, um balanceamento com avanço, trabalhando a mobilidade global dinâmica e a estabilidade e a coordenação motora global. Dona Lia está lá no fundo, veja lá a Dona Lia de camisa laranja, lá no fundo com o grupo. Esse foi um trabalho. Neste grupo, serviu para nós estruturarmos toda a nossa metodologia multifuncional. Tá? Nessa aula nós temos aí um resumo, nós temos aí 8 minutinhos. Veja,
Olha lá, um outro exercício, olha lá, um balanço e um trabalho de mobilidade com estabilidade dinâmica global. Um balanço no plano sagital e uma abdução de quadril, uma abdução de ombros. Um excelente exercício para você trabalhar a coordenação motora global. E assim, você controla o seu pescoço, parecido avestruz, você tem que ter o pescoço no chão. Olha para frente quando subir, e assim, olha aí. Vamos fazer a correção. Então veja que os alunos têm dificuldades, né? Então esse é um excelente trabalho para você melhorar a coordenação motora global, a mobilidade e a estabilidade, além de elevar a frequência cardíaca. Controla esse tronco. Veja, nós repetimos várias vezes, então, olha a coordenação motora é importante, né? Olha lá. Um avanço, olha lá, um avanço, o movimento contralateral e rotação. De novo, o foco é coordenação motora global, estabilidade. Veja a dificuldade que os alunos têm em coordenar. Então, um excelente trabalho de, aí pensou, agora acertou. Dá o feedback para realizar o movimento. Isso. Não, Lia, presta atenção, é braço contrário, gente. Então, veja, braço contrário, braço contrário. Esquerda e direita, direita e esquerda. Presta atenção, siga. Então, nesse movimento você tem uma aceleração horizontal, uma aceleração vertical e uma rotação. Pessoal, presta atenção, viu? Sim, perna direita, braço esquerdo. Olha lá, correção. Perna direita, braço esquerdo. Perna esquerda, braço direito. É muito importante que seus alunos dominem o corpo como um todo. Então, os exercícios da musculação, eles são excelentes. No entanto, você trabalha muito o exercício no monoplanar. Aí, veja, tem um exercício biplanar. A flexão, o avanço frontal no plano sagital e o movimento de tronco aí no plano horizontal. Veja aí, fazendo os ajustes sinestésicos. Então, o aquecimento é um aquecimento global. Olha lá, agora vamos para o 7. Vamos fazer durante 1 minuto. Então, eu tenho 4 habilidades. Veja lá, habilidade 1, está aqui perto da câmera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Corrida, uma corrida com salto, tá vendo? Arremessar, saltar. Tá vendo? Esse é um quadricep. Alex, quando pega a bola, aqui ó, tronco aqui ó. Aqui, estende, agora aqui. Isso, veja, eu combino o movimento de um agachamento terra. Na plínio, ó, puxa a bola e desce aqui ó. Aqui ó. Vamos. Veja, pessoal, os exercícios que envolvem coordenação motora global são terríveis, né? Os alunos estão muito acostumados, e veja que são habilidades globais. Tá? São habilidades globais, é correr, saltar, arremessar, apoiar. Tá? Neste set, nós utilizamos o salto, uma corrida de obstáculos e combinando com o salto, o amortecimento de quedas. Léo, puxa aqui lá. E agora fizemos 4 habilidades, e aí a pausa ativa ou correr. Tá vendo? Quem está em condições corre, quem está menos treinado faz a caminhada. A pausa ativa, o correr. Dona Lia lá foi e foi fazer a bicicleta. Como nós tínhamos aí os aparelhos, né, nesta sala, essa sala multifuncional, interessante, porque nós conseguimos combinar, tá vendo? Nós conseguimos combinar as habilidades com o peso do próprio corpo, acessório e com as máquinas. Você tem uma visão de uma sala de treinamento multifuncional. Neste local nós fizemos aí, foi um trabalho muito interessante, né? Foi onde nós criamos em grupo toda a nossa estrutura metodológica. Eles fizeram 1 minuto, veja, um trabalho forte. Se você tem alunos, né, que quer aumentar a
capacidade funcional, emagrecimento. Aí, aqui nós estamos na outra visão. Então você tem o agachamento, né? O agachamento com kettlebell, né? O agachar e o exercício do core. Isso. Olha lá. Mais uma vez. Segura o tronco. E já puxa a bola lá em cima. Veja. Vamos, Mário, concentra. 1 minuto de cada movimento. Veja, 1 minuto é um treinamento bastante forte, hein? Segura esse tronco, Arthur. Olha lá. Vamos fazer a correção. Olha lá, corrigindo para fazer corrida. Agora o clínico, lá puxando a fila. Contrário. Isso, volta por dentro. A Donalia. Isso, perfeito. Então veja, pessoal, vocês podem então combinar, né? Combinar. O aluno não pode correr, ele caminha, se ele tem condições. Veja lá, quem está mais treinado faz a reta e dá uma corrida forte, tá bom? Esse é um aspecto importantíssimo. E aí, pessoal? Então, viram? Nós mostramos para vocês, então, um exemplo prático da aplicação do método de treinamento multifuncional. Nós fizemos aí um quadricept de alta intensidade, vocês viram 4 habilidades, e entre um set e o outro fizemos a corrida. Então veja que os alunos passam, ele faz um exercício, né? Aí o que nós fizemos? Faz o exercício, faz a corrida, aí ele muda, faz o exercício, então cada aluno ele faz essa é uma variação, cada aluno, vocês viram, ele faz 1 minuto, aí a gente corre, depois ele troca o movimento, ele faz 1 minuto e corre. Então essa é uma outra variação que torna o seu treinamento muito mais intenso, tá ok? Então fica aí as nossas dicas do método de treinamento multifuncional Superset.